Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, é com imensa alegria que eu posso estar mais uma vez nesta noite para compartilhar a boa e preciosa palavra de Deus. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração nesta noite, que a palavra do Senhor seja fortaleza para a sua vida, que a palavra do Senhor seja um baluarte para a sua vida. Que nesta noite o Espírito Santo venha mais uma vez bradar na sua vida, venha bradar no seu coração. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que estarão participando, aqueles que já estão sintonizados. Você que já está aí, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, Nicole. Deus abençoe a irmã Jaqueline. Deus abençoe Zé Roberto. No nome de Jesus, estaremos orando agora e pedindo que o Senhor esteja conosco. A irmã Márcia Ferrari, a paz do Senhor. Deus abençoe os amados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome bendito do Senhor Jesus que eu posso estar, Senhor, na Tua presença nesta noite, nesta hora, para mais uma vez, Senhor, compartilhar parte da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo venha bradar nas nossas vidas. Pai, precisamos da Tua direção, precisamos da Tua bênção, precisamos da orientação do Teu Espírito mais uma vez. Pai, é com humildade, com temor e tremor que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar a Tua palavra com os Teus amados nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesta noite eu quero estar falando sobre a gente ter uma vida de fé e a gente usar palavras de fé na nossa vida, porque hoje nós vivemos num contexto que você só vê notícias ruins, você só vê notícias negativas com relação muitas vezes ao governo, relação à economia, relação à saúde, em relação à pandemia. E muitas das vezes esses pensamentos pesados, ele não pode fazer parte da sua vida, não pode fazer parte do seu pensamento, mas você tem que ter pensamentos em linha com a palavra de Deus. Nós temos que pensar em linha com a palavra. A gente pensar os pensamentos de Deus e falar as coisas que Deus fala, falar as coisas que Deus diz na sua palavra, e que a nossa palavra venha estar em linha com a palavra de Deus. Portanto, todo pensamento, toda palavra negativa, toda palavra de incredulidade deve ser arrancada das nossas vidas. E eu quero pegar um texto por base com vocês aí, no livro de Marcos. Eu vou ler dois textos, Marcos 11, 23 e Números capítulo 13 e o versículo 25, lá no Antigo Testamento. Você vai abrir nesses dois textos. Já hoje nós temos vários textos aqui para a gente estar abordando, para a gente estar conversando na presença do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha trazer a revelação da sua palavra, que nesta noite nós recebamos esta direção do Espírito Santo nesta noite. Vamos primeiro para Marcos 11, 23 e depois nós vamos para Números 11. Vamos começar pelo versículo 20, Marcos 11, verso 20.
Aqui na minha Bíblia está o poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então esse é o nosso primeiro texto. Agora vamos para o segundo texto. Números capítulo 13 e o versículo, para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 30 e o versículo 31. Números 13, livro de Números, depois do livro de Levítico, Números capítulo 13, verso 30 e 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são os descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Meus amados irmãos, veja que nós temos dois textos para a gente conversar nesta noite. Quero ver se eu consigo fazer tudo isso em meia hora, rapidinho, para a gente conseguir equalizar o nosso tempo aqui. Então, o primeiro texto que eu li, ele relata que Jesus, ele passando por uma figueira, e ele procura para ver se tem fruto, pois ela estava com bastante folhas. E a Bíblia diz que ele, não encontrando nenhum figo lá, ele lançou sobre aquela figueira uma palavra. E a palavra que Jesus lançou sobre aquela figueira, irmãos, foi uma palavra certeira, foi uma palavra séria, foi uma palavra com firmeza, tá? E porque Jesus, quando ele, se você quiser ler o texto, olha lá no versículo 12, capítulo 11, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vindo de longe uma figueira com folhas, foi ver se tinha nela porventura alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhes disse, Jesus falou com a árvore, Jesus falou com a figueira: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então Jesus deu uma palavra séria para aquela figueira, tá? Porque os irmãos sabem que quando Deus ele cria todas as coisas, ele cria pela palavra do seu poder, como está lá no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 3. Se você quiser conferir comigo, que Deus ele cria todas as coisas pela palavra do seu poder. E a mesma palavra que Deus tem para criar, Deus tem poder para também aniquilar ou para que isso deixe de existir. Então Jesus ele deu uma palavra para aquela figueira. Aí no versículo 20, eles passaram de volta de manhã, pela manhã, eis que a figueira se secara desde a raiz, porque Jesus deu uma palavra para aquela figueira. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus aproveita esse incidente para dar
uma palavra de ensino com respeito à fé para os discípulos. E ele fala no verso 32, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus? Então, aquele episódio, aquele acontecido, Jesus pega para dar uma palavra sobre fé para os seus discípulos. Quando eu disse para os irmãos que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, confere comigo no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, só para a gente não perder aqui o nosso norte. Vamos lá, vou junto com você, capítulo 1, verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus, agora eu quero que você vá lá para o livro de Números novamente agora, vocês vão ver que como que é importante você usar a palavra certa e não usar palavras de incredulidade, porque toda incredulidade, irmãos, vai gerar a destruição. Toda a palavra que você usar com incredulidade vai trazer aquilo que é mal. Veja que nós lemos lá que Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos. Veja que Caleb usa a palavra, vamos subir, vamos possuir a terra, porque certamente vamos prevalecer. Eu vejo aqui uma palavra de fé. Jesus disse para os discípulos, tende fé em Deus. Isso que aconteceu com a figueira é só uma coisa simples. Se vocês usarem a mesma fé para aquilo que vocês precisarem, Deus vai honrar a sua palavra, porque há poder na palavra. Os irmãos estão lembrados que no início dessa live eu falei que nós temos que ter o nosso pensamento em linha com a palavra. Você falar a palavra de Deus, profetizar aquilo que é bom na sua vida, evite aquilo que é negativo, embora tudo esteja, a circunstância demonstre que está ruim, as enfermidades estão aí, às vezes a enfermidade está no seu corpo, a dor, a falta de emprego ou qualquer outra coisa, a ansiedade, a angústia, a preocupação, a dúvida, só que você tem que manifestar a sua fé em linha com a palavra de Deus. Jesus falou para os discípulos, tende fé em Deus. Vamos continuar o texto lá? Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Mas crer que se fará o que se diz. O que você, meu amado irmão, que você, Paulo, que você, Maria, que você, Manuel, está falando? Nós estamos falando coisas boas, irmãos, estamos falando coisas conforme a palavra de Deus, palavras de fé, ou nós estamos falando aquilo que os nossos olhos estão vendo? Porque os nossos olhos naturais, irmãos, eles só vê montanha. Os nossos olhos naturais só vê gigantes, tal qual viram aqueles espias, eles só viram gigantes. Mas Caleb falou para ele, gente, vamos subir, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha o versículo 31 de Números capítulo 13. Porém, os homens que com ele tinham subido, disse, não poderemos subir. Veja, uma negativa, uma palavra negativa, uma palavra de incredulidade, uma palavra de que não dá, não consigo, não vai dar certo, não vai acontecer. A empresa do outro quebrou, a sua vai quebrar também. O outro foi mandado embora, você também vai. Irmãos, vamos mudar, que os nossos pensamentos possam ser em linha com a palavra de Deus. Vamos falar as palavras de Deus, porque Deus, ele cria todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja que na palavra que Deus dizia tinha poder. Se você ler no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, e disse Deus. Quando Deus disse, irmãos, aconteceu. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, haja expansão da terra,
E entre terra e água houve separação entre terra e água. Então Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Jesus fala que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Que tal, irmãos, nós colocarmos em prática essa palavra de fé diante dos nossos desafios, diante das nossas dificuldades, a gente ter uma palavra de fé diante dos nossos gigantes, uma palavra de fé diante dos nossos montes. E a Bíblia diz que Jesus falou para eles, dizendo: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Então a nossa oração, irmãos, é uma oração de fé, é uma oração que nós oramos e nós cremos que Deus está recebendo a nossa oração. Então eu quero que você inculque isso na sua vida, que você deve falar palavras de fé, não diga palavras de incredulidade. Por mais que a situação e a circunstância demonstrem que não dá, que não vai dar certo, mas você tem que pensar em linha com a palavra. A Bíblia diz aqui que Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos. Certamente não aconteceu ainda, mas nós teremos vitória. O versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disse: não poderemos subir. Será que às vezes, irmãos, a gente tem esses pensamentos também de que nós não vamos conseguir, de que nós vamos morrer mesmo com essa enfermidade, que nós vamos mesmo, que não vai dar certo aquele contrato, não vai dar certo aquele emprego, não vai dar certo aquele casamento, não vai dar certo aquele negócio, tudo é não, não. E aí, irmãos, aquilo que você profetiza acaba acontecendo na sua vida. Quer ver como é verdade isso? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 12 agora, só para a gente acelerar um pouquinho aqui. Eu estou equalizando o tempo para ver se em meia hora eu concluo essa palavra. Provérbios 12, versículo 14. Eu quero esperar você achar para juntos nós degustarmos a palavra de Deus. Irmãos, sinta o sabor dessa palavra, deguste a palavra de Deus, se alimente da palavra, pratique a palavra, fale a palavra, como Deus disse para Josué, que a palavra esteja na tua boca, que a palavra esteja no teu coração, e tudo que você fizer, Josué, vai ser bem sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pase, não te espantes, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. Então aqui, Provérbios 12, verso 14 diz: cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e que as mãos dos homens fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. O que nós estamos profetizando, o que nós estamos falando diante dos nossos gigantes, diante das nossas montanhas, diante das nossas figueiras, o que nós estamos falando? Deus disse: haja luz. Vai lá em Gênesis capítulo 1, verso 3. Gênesis 1, verso 3. Disse Deus, Deus disse. A palavra do Senhor foi pronunciada, a palavra foi falada, a palavra foi manifestada, a palavra foi pronunciada. E eu já li com vocês, lá em Hebreus 1, verso 3, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus sustenta o universo pela palavra do seu poder. E aí, Gênesis 1, verso 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja só que é até interessante. Gênesis 1:3, Hebreus 1:3. Gênesis 1:3, Hebreus 1:3. Parece que ficou combinado. Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a Bíblia diz que cada um se fartará pelo fruto da sua boca. Só para você não perder o raciocínio, abre em Provérbios capítulo 18 e o versículo 20. 18 e o versículo 20. A paz do Senhor, irmã Eliana, a paz do Senhor, irmão Paulo, toda a sua família, Arthur, o Adria. Deus abençoe a nossa irmã Jaqueline, a irmã Eliane Ferrarese, pastor Jandeiro, Deus abençoe.
Obrigado, pastor. Obrigado por ter lembrado do nosso nível. Deus abençoe a irmã Madalena, o Valmir, a Flávia, a Márcia, Nicole. Deus abençoe a todos. Então, Provérbios capítulo 18, verso 20. Do fruto da boca o coração se farta, o que produzem os lábios se satisfaz. Olha o versículo 21, que é mais forte. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Irmãos, veja, é muito sério quando a gente fala a palavra. É muito importante quando você pratica a palavra. É muito importante quando nós colocamos em prática a palavra. Tiago diz lá no capítulo, no seu livro, que para que nós não sejamos apenas ouvintes, capítulo 1, versículo 12, não apenas ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes da palavra. Jesus fala em Mateus 7, 26, que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então é importante, Mateus 7, 26 e Tiago 1, verso 12, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então é importante, irmãos, que essa palavra seja praticada, comece a falar coisas boas diante dos seus gigantes, comece a falar coisas boas diante das suas figueiras, comece a falar coisas boas diante dos seus montes. Monte, ergue-te, vai para os montes nos meios dos mares, profetize o melhor sobre a sua vida, por mais que tudo aparentemente esteja de cabeça para o alto, de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Não importa do jeito que esteja, profetize a palavra. E eu quero dizer também para os irmãos que o problema de Isaías estava na sua boca. Se você ler no capítulo 6, a Bíblia diz que o anjo do Senhor pega aquela brasa que está lá no altar, ele pega com aquele grande tesourão, com aquela tenaz, e ele pega e queima a boca de Isaías, porque ele tinha um problema no que ele dizia, ele tinha um problema no que ele falava. Se você olhar para Jeremias no capítulo 1, versículo 12 também, você vai notar, ou melhor, capítulo 1, versículos 6 e 7, você vai notar que Jeremias falou: Senhor, eu não posso falar, eu tenho um problema com a minha boca. Deus disse para Jeremias: não digas que você não pode falar e que você é uma criança. Então veja que tanto Isaías como Jeremias tinham um problema com a palavra, e eu quero dizer para você, meu amado irmão, que nesta noite, depois dessa palavra, você não vai ter mais problema com a palavra, você vai falar a palavra, você vai profetizar a palavra, você vai abençoar a sua casa, você vai abençoar a sua família, você como sacerdote do seu lar, você marido, que é o cabeça da mulher, e também Cristo é o cabeça da igreja, você como sacerdote da sua casa, abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, abençoe a sua esposa, não amaldiçoe, mas faça descer sobre a sua família a bênção de Deus. E isso, irmãos, está no poder da palavra. Abençoe a sua igreja, abençoe o seu pastor, abençoe o ministério da sua igreja, abençoe os seus irmãos, né? Inclusive esse ano a gente tem o lema de não falar mal da vida do nosso irmão. Se você não tiver assunto que edifique a vida do seu irmão, também não tem assunto que venha denegrir a imagem do seu irmão. Eleve, edifique as pessoas, coloque as pessoas para cima e nunca coloque-as para baixo. Então é muito importante que essa palavra, meus amados, venha ficar no nosso coração. Então nós temos que profetizar a palavra, nós temos que falar a palavra, nós temos que viver a palavra. Quero ler só mais um textinho com vocês. Abra no Salmo 141, verso 3. Salmo 141 e o verso 3. Diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal,
para a prática da perversidade, tá? Então aqui o salmista pede para o Senhor colocar um guarda à porta dos seus lábios. O salmista pede para o Senhor colocar um vigia à porta dos seus lábios, para ele não falar enganosamente e o coração dele ser inclinado para o mal, para a prática da perversidade. Irmãos, que essa palavra nesta noite, apesar de que uma rápida palavra de Deus não é por muito falar, mas aquilo que você recebe nesta noite, coloca em prática. Não vamos denegrir a terra, não vamos infamar a terra. Irmãos, tem gigantes para enfrentar, tem dificuldade. Jesus falou que não seria mesmo um mar de rosa, ele até nos adiantou em São João 16:33, dizendo que no mundo nós teríamos algumas aflições, mas ele disse: vocês tenham bom ânimo, estejam animados, porque eu venci esse mundo. Então é importante que nós venhamos fazer a nossa parte, sempre vivendo pela fé. Abra sua Bíblia em mais um textinho rapidinho, em Lucas 9:23, e eu já caminho para o final desta live. Então Jesus adiantou para os discípulos: olha, vocês, em São João 16:33, no mundo vocês terão aflição, mas estejam animados, estejam com boas expectativas, porque eu venci esse mundo. E aí, se você ler lá em Lucas 9:23, a Bíblia diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, cada dia tome a sua cruz, cada dia tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, veja que Jesus, ele foi fiel e fiel até a morte, e morte de cruz, como diz lá em Filipenses capítulo 2. E ele nos aconselha também em livro do Apocalipse capítulo 2 e o versículo 10, se não me falha a memória, dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a nossa fidelidade, irmãos, é combater pela fé. Paulo falou: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E ele nos recomenda em Efésios capítulo 6, dizendo: tomai também o capacete da salvação, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nesta noite, meu amado irmão, receba essa palavra no seu coração e viva a fé. Fale palavras de fé. Mesmo, como eu já disse, mesmo que esteja tudo ao contrário, mas profetize o melhor sobre a sua casa. Se hoje está faltando, profetize abundância. Deus vai dar abundância, Deus vai abrir as portas, Deus vai dar saúde, Deus vai dar paz, Deus vai tirar a insônia, Deus vai tirar essa falta de emprego. Deus vai fazer muito mais abundante além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, irmãos, não limite a Deus. Nós somos limitados nos nossos pensamentos, somos limitados na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, mas Deus, irmãos, ele é abundante. Por isso que ele fala que o inimigo veio roubar, veio matar, veio destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Então recebe, irmão, a abundância de Deus na sua casa, recebe a abundância de Deus sobre a sua vida, recebe a alegria do Espírito Santo em nome de Jesus e viva uma vida de fé, uma vida abundante na presença do Senhor. E esse, irmãos, é o lema dessa live, é injetar fé nas suas veias espirituais, é injetar fé no seu coração para a gente viver um dia de cada vez. Não sofra por antecipação, viva um dia de cada vez, porque Jesus falou que basta cada dia o seu mal. Não sofra por antecipação. Ai, amanhã eu vou ter que fazer isso, ai, a semana que vem, ai, outra. Irmão, não sofra antecipadamente, viva. Coma o pão nosso de cada dia. Deus vai te dar o pão de cada dia. Ele vai te dar aquilo que você precisa cada dia. Seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, essa palavra eu tenho transmitido ao coração dos teus filhos
ao coração dos teus servos nesta noite. Pai querido, somente tu sabes a necessidade, somente tu sabes que cada um dos teus filhos precisa. Eu tenho transmitido, Senhor, esta palavra de fé, que esta palavra fique enraizada no coração dos teus filhos, porque eu tenho certeza, Pai, que esta palavra não é minha, mas esta palavra é tua, Senhor. Esta palavra vem direcionada, vem inspirada pelo teu Espírito Santo. Que nesta noite nós sejamos abençoados na prática da palavra, Pai. Em nome de Jesus, aquele que está desempregado, aquele que está enfermo, aquele que está ansioso, aquele que está preocupado, Pai, aquele que precisa resolver um problema esta semana, semana que vem, Pai querido, que tudo dê certo em nome de Jesus. E eu ligo, Senhor, no céu a vitória desta irmã. Eu ligo no céu a vitória deste irmão, Pai, e eu já profetizo, Senhor, um mês de novembro próspero na vida dos teus filhos. Eu profetizo um mês de setembro, melhor dizendo, próspero na vida dos teus filhos. Um mês de setembro repleto das bênçãos de Deus. Pai querido, tudo que os teus filhos colocarem as mãos vai prosperar. Pai, o fruto do ventre abençoa. Pai querido, aqueles que está enfermo, Pai, em nome de Jesus, que seja curado, pois a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Pai, em nome de Jesus, aquele que está enfermo, receba cura. Aquele que está desempregado, que abra-se as portas de emprego. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos e eu falo palavras de fé com os teus filhos, porque do fruto da boca de cada um se fartará. E eu profetizo sobre todos esses amados que estiveram junto comigo, estão comigo, aqueles que vão sintonizar depois, mais tarde, durante a semana, que eles sejam grandemente abençoados por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, é a tua palavra, e eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, obrigado. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia, que o Espírito Santo aplique ao seu coração essas poucas palavras. E eu confesso para você, o que tem me sustentado nesses últimos dias é a palavra. E que você seja também sustentado por essa palavra. As tardes, os cultos da bênção, os cultos no lar, os cultos presenciais que estão sendo transmitidos às terças, às quintas-feiras, os cultos presenciais, a escola dominical, aos cultos à noite. Seja abençoado, irmãos, pela palavra. Os cultos, não deixe de participar, não deixe de se alimentar dessa palavra, porque Jesus disse, a palavra de Deus diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então seja sustentado por essa palavra, viva esta palavra, meu irmão, meu amigo, meus queridos. Que Deus os abençoe. Um ótimo final de semana na presença de Deus. Um ótimo final de semana na presença do Espírito Santo do Senhor. Uma noite de paz para você, no nome de Jesus. E você que toma remédio para dormir, eu profetizo, se você crê, você não vai precisar dessa droga para dormir, porque o Espírito Santo vai te dar uma noite de sono, uma noite de tranquilidade. E se você crê, você não vai precisar mais dessa droga. Em nome de Jesus, está ligado. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Márcia, Deus abençoe a Ana Carolina, Deus abençoe a Madalena, Deus abençoe o Valmir, Eliane, José Roberto, Pastor Jandiro,
Irmã Valéria Cassiano, Deus abençoe. Dá um abraço no Lucas aí. Todos aí, meus queridos. Marcos Vinícius. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. E na semana que vem estamos juntos aqui, juntos e misturados. E durante a semana participe dos cultos no lar com o pastor Jandiro, que sempre tem os cultos no lar às 3 horas da tarde. Acho que ele faz na terça-feira, faz na sexta. Se o pastor Jandiro tiver aí, passa certinho os dias aí, pastor, que o senhor faz. E que Deus os abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Amém, queridos? Deus abençoe. Em nome de Jesus, a cada um dos amados, obrigado pela companhia. Obrigado por aqueles que me desejaram um feliz aniversário também. Deus recompense a cada um de vocês. Em nome de Jesus, obrigado. Um beijo no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém, queridos?